Meu nome é Vanessa Duarte Paza e hoje eu vou falar um pouco do efeito fotoelétrico para a disciplina de Química Geral do curso de Biomedicina. Bom, começando pela definição. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material metálico quando esse é exposto a uma radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, se a radiação eletromagnética que incidir aqui nessa superfície metálica tiver a frequência suficientemente alta, o elétron vai ser ejetado. E quem conseguiu explicar esse fenômeno foi Albert Einstein, que inclusive ganhou um prêmio Nobel por esse feito. Bom, para explicar o efeito fotoelétrico mais profundamente, eu vou trazer três conceitos principais muito importantes. O primeiro é que nenhum elétron é ejetado até que a radiação tenha frequência de determinado valor, característico de cada metal. Então, essa frequência mínima que precisa ser atingida, que é característica de cada metal, se chama também de limiar fotoelétrico. Bom, mas por que precisa-se de uma frequência mínima? Porque precisa-se de uma energia mínima. Essa equação mostra como a energia e a frequência são diretamente proporcionais. Então, o E é energia em joules, o H é uma constante, chamada constante de Planck, cujo valor é aproximadamente 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, e F é a frequência da radiação que está em contato aí com a superfície metálica em Hertz. Bom, o limiar fotoelétrico, então, pode ser apresentado, né, pela frequência mínima, mas a gente também consegue representar por meio da função trabalho. Então, o que é a função trabalho? É a energia mínima necessária para a ejeção do elétron. E cada metal tem a sua, como a gente pode ver aqui nessa tabela. Lembrando que essa unidade é chamada de elétron-volt, e ela equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Bom, o segundo conceito principal é que os elétrons eles são ejetados automaticamente após atingir o limiar fotoelétrico. E o terceiro conceito é que a energia cinética dos elétrons ejetados aumenta linearmente com a frequência da radiação incidente. Para entender isso, a gente tem que entender a equação do efeito fotoelétrico. Então, vamos primeiro para essa imagem. Aqui a gente tem os estados eletrônicos ocupados, os estados mais externos vai ser de onde aquele elétron vai sair, dentro do metal. Então aqui a gente tem a radiação entrando, a energia que ela vai fornecer é a HF, essa energia ela vai ser usada tanto para realizar a função trabalho, ou seja, para ejeção, para saída, né, de dentro para fora do metal, tanto para fornecer velocidade a esse elétron, energia cinética a esse elétron. Então, a gente consegue resumir toda essa relação que a gente vê na imagem nessa equação, onde HF é igual a função trabalho mais energia cinética. E a gente aqui colocando energia cinética como mV, m de massa e v de velocidade do elétron ao quadrado, a gente substitui e chega nessa equação aqui. Mas para entender o conceito, a gente tem que transformar essa equação passando a função trabalho para o outro lado. E a gente vai chegar na equação que equivale à equação de uma reta, onde o y é energia cinética, o h equivale ao a, ou seja, ao coeficiente angular, o f, a frequência, equivale ao x, e o b, né, a função trabalho, equivale ao b, que é o coeficiente linear. Então, eu trouxe aqui outro gráfico para a gente analisar melhor essa comparação, né, entre a equação do efeito fotoelétrico e a equação de uma reta. Aqui, o y está representado a energia cinética no eixo y, o f, que representa o x, está aqui no eixo x, a frequência, e a gente vê que para tanto metal A e para o metal B, a gente tem a mesma inclinação da reta. Isso porque o coeficiente angular é a constante de Planck, é uma constante. Então, todos os metais vão ter a mesma inclinação.
nesse gráfico. Só que o coeficiente linear, como é a função de trabalho, que é característica, é uma especificidade de cada metal, vai ter uma diferença, né? E o que esse coeficiente linear representa? É o local onde a reta vai cruzar com o eixo Y. Então, a gente vê que o metal A vai cruzar antes com o eixo Y do que o metal B, porque são metais diferentes. Mas eles vão ter a mesma inclinação justamente por causa da constante de Planck representar o coeficiente angular. E saindo um pouco da equação e analisando o gráfico, a gente consegue entender esse conceito número 3. Porque a energia cinética dos elétrons ejetados vai aumentar linearmente com a frequência da radiação incidente. Então, quanto maior a frequência, maior a energia cinética. A gente consegue acompanhar essa relação no gráfico. E a gente consegue ver também que essa variação é linear. Bom, agora fazer um exercício sobre essa matéria. Vou ler primeiro. A energia necessária para que um elétron seja removido do sódio é 2,3 eletronvolts. O sódio apresentará efeito fotoelétrico para a luz amarela de comprimento de onda 589 nanômetros. Por quê? Lembrando que nanômetros equivale a 10 a menos 9 metros. Bom, relembrar aqui o valor do eletronvolt e relembrar também essa equação, porque a gente está falando da luz amarela. A luz amarela é uma radiação eletromagnética e ela é uma onda, pode ser apresentada como uma onda. Então, a equação das ondas vai entrar aqui no exercício também, onde a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Como a gente está falando do ar, a gente usa como velocidade da onda a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aqui a gente encaixa na equação o comprimento de onda da luz amarela, que é 589 vezes 10 a menos 9 metros. E assim a gente consegue achar a frequência dessa luz amarela. A gente encontra esse número, passando os 5, né? Tirando as casas decimais dos 5, a gente chega em 5 vezes 10 a 14 Hz, como frequência dessa luz amarela. Bom, agora para saber a energia que essa luz amarela vai conseguir transportar, então vai conseguir fornecer para o elétron do sódio, a gente usa essa equação aqui. Então, a gente substitui primeiro a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34, e depois a frequência que a gente achou. Assim, a gente vai ter a energia que a luz amarela consegue fornecer sendo de 33,15 vezes 10 a menos 20 joules. E para saber a energia necessária para o elétron ser removido do sódio, a gente transforma o eletronvolt em joule. Aqui eu estou fazendo a conversão, multipliquei 2,3 por 1,6 vezes 10 a menos 19, e a gente chega no valor de 36,8 vezes 10 a menos 20 joules. Assim, comparando esses dois valores, a gente vê que a luz amarela não vai fornecer energia suficiente para que ocorra o efeito fotoelétrico. Assim, o sódio não apresentará o efeito fotoelétrico. Bom, segunda parte desse exercício é: qual é o comprimento de onda máximo para emissão fotoelétrica do sódio? Se a gente pegar a equação das ondas, a gente vê que a velocidade no ar é uma constante, 3 vezes 10 a 8, e que o comprimento de onda e a frequência eles são inversos, né? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Assim, se a gente está falando de comprimento de onda máximo, é porque a gente está falando também de frequência mínima. Então, faz sentido essa pergunta se a gente pensar por esse lado, né? E aqui eu trouxe de volta da parte 1 desse exercício a energia necessária para retirar o elétron do sódio. Então, eu vou substituir esse valor nessa fórmula, substituir também a constante de Planck para ver a frequência mínima para a retirada do elétron.
Essa frequência mínima, então, é 5,55 vezes 10 a 14 Hz. Assim, eu substituo a frequência mínima para achar o comprimento de onda máximo, nessa equação aqui. E, como resultado, eu obtenho 0,54 vezes 10 a menos 6 metros, ou 540 vezes 10 a menos 9 metros, 540 nanômetros, então é a resposta. Assim, a gente consegue fazer uma comparação que, a partir do exercício, realmente não conseguiria realizar o efeito fotoelétrico, porque o valor do comprimento de onda da luz amarela é superior a 540 nanômetros. Então, supera o comprimento de onda máximo, assim, realmente não atinge a frequência mínima. Bom, e para finalizar, eu vou trazer também uma aplicação no dia a dia desse efeito fotoelétrico. Bom, essas portas de shopping que abrem automaticamente, elas possuem um feixe de luz infravermelha brilhando permanentemente em um resistor dependente de luz e produzindo uma corrente elétrica a partir justamente do efeito fotoelétrico. Essa luz infravermelha vai conseguir fazer a ejeção de elétrons e fornecer uma corrente elétrica. Só que quando você se move na frente do detector que tem na porta, você interrompe esse feixe de luz infravermelha. E você impede a luz de atingir o resistor. Então, a resistência vai mudar e, de repente, vai ser produzida muito menos corrente, vai correr muito menos o efeito fotoelétrico, justamente porque tem um obstáculo entre a luz infravermelha e o metal. E assim, um circuito eletrônico vai detectar essa mudança repentina e acionar, então, a abertura da porta. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar. Agradeço muito pela atenção. Muito obrigada.